Assunto desta noite, que é a última parte da série. Nós dividimos essa série em 3 partes. Depois de termos estudado a cruz de Cristo, por que Jesus morreu na cruz, estudamos aqui. A morte, o dia da morte de Jesus, o que aconteceu na cruz do Calvário, a importância daquele evento. Depois estudamos alguns temas e na quarta-feira passada estudamos também relacionado à cruz de Cristo, estudamos um processo chamado de santificação, que é aquilo que acontece com a pessoa depois de ela tomar a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Existe um processo poderoso, misterioso, do Espírito Santo trabalhando na vida dessa pessoa, fazendo com que ela abandone maus hábitos, maus comportamentos, más amizades. Explicamos como funciona aqui e vimos que é impossível alguém dizer que está salvo, que conheceu Jesus, que aceitou Jesus como Salvador, se essas mudanças não forem vistas na vida desta pessoa. E aí, conversamos aqui a respeito dessa graça barata que existe por aí, em grande parte das igrejas evangélicas, ou esse tipo de evangelho diferente do que está na Bíblia, onde pessoas dizem que aceitaram Jesus como Salvador, e você olha para a vida delas e não houve nenhuma mudança. Continuam batendo na mulher, batendo nos filhos, tomando cachaça, jogando, péssimo comportamento, ruim no trabalho, cheque sem fundo, testemunho horrível, e no entanto pessoas que dizem que são cristãs, que aceitaram Jesus como Salvador. Vimos aqui, pela Bíblia, que isso não é possível. O verdadeiro crente transformado tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. Acreditar alguma coisa diferente disso é a mesma coisa que imaginar que Deus não tenha poder suficiente para transformar uma pessoa. É achar que Deus não tem poder. O Deus que nós ensinamos aqui, o Deus da Bíblia, modifica a vida de quem quiser, de quem Ele quiser e de quem aceitar ser modificado, porque esse é o ponto. Deus não trabalha contra a vontade de ninguém, Ele não impõe, Ele precisa da sua autorização para fazer esse processo de transformação que nós chamamos de santificação. Pois bem, feitas essas considerações preliminares, tema dessa noite, muito importante para a nossa salvação. É muito importante saber isso aqui. Hoje nós vamos estudar o que é conhecido na Bíblia como o grande conflito. É impossível entender completamente, você pode compreender parcialmente, mas entender completamente a morte de Jesus na cruz, a amplitude do significado disso, a gravidade disto, sem entender o grande conflito. É impossível, você não vai conseguir. Por quê, hein? Primeiro porque, e a Bíblia é clara nesse aspecto, e nós vamos ver vários versos essa noite. Primeiro porque é importante que eu saiba, você saiba, quem está vindo pela primeira vez saiba, que o universo não se resume a este planeta chamado Terra. Muita gente já sabe disso por estudos, existem outros planetas, mas tem muita gente que não se dá conta disso. E este conflito que, conforme nós já estudamos, para quem não viu isso, não fique preocupado, porque nós vamos voltar a estudar, mas para quem não viu, já estudamos aqui, esse conflito entre o bem e o mal, ele não começou aqui no nosso planeta. Nós já estudamos. Onde ele começou? No céu. Presta atenção nisso. Esse problema, essa briga entre o bem e o mal, não começou aqui no mundo onde nós estamos. Começou no céu, entre uma criatura, um ser, um anjo especial chamado Lúcifer, que usando do livre-arbítrio que ele recebeu de Deus, ele por si mesmo decidiu se contrapor a Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus no céu. Houve uma rebelião, tudo isso descrito na Bíblia, não dá tempo de voltar a tudo isso hoje, tudo isso plenamente relatado, e houve essa guerra no céu, e ele então foi expulso do céu para onde? Segundo a Bíblia, Apocalipse 17, 12, 9, não precisa abrir agora não, Apocalipse 12, 9, ele foi expulso para a terra. A Bíblia diz para onde ele veio. Aí aqui estudamos o primeiro contato do ser humano, depois que foi criado por Deus, o casal, Adão e Eva, representantes do ser humano, do homem, tiveram um contato e usando do mesmo livre-arbítrio, decidiram não serem fiéis a Deus e resolveram entrar na conversa desse anjo que mudou de nome e passou a chamar-se Satanás.
E aí deu-se início a esse conflito entre o bem e o mal, que estava no céu, ele veio para a terra e entrou na experiência do ser humano pela escolha dos nossos representantes. E hoje nós estamos vivendo no mundo diante desse conflito. Alguns, por causa da palavra de Deus, conseguem entendê-lo e vê-lo claramente, diariamente, diante dos nossos olhos. Outros, que não estudam a Bíblia e não conhecem, estão vivendo dentro do mesmo conflito, que é impossível não estar, mas não sabem o que está acontecendo. Não sabem de onde vieram, para onde estão indo, não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui, que é a maioria da humanidade. Vive nesse mundo e não está entendendo nada, e fica falando um monte de bobagem. Aí surgem as crenças, as religiões para tentar explicar o mal e falando um monte de besteira. Porque a Bíblia revela claramente, inclusive o tempo em que nós estamos vivendo. E que está muito próximo o tempo em que Deus vai intervir neste mundo para julgar os seres humanos e o mal será erradicado completamente da experiência humana. Este conflito, sem compreendê-lo, é impossível saber por que Jesus morreu na cruz. Ele fica parecendo uma coisa meio louca, meio absurda, se você não entender o conflito. Mas que coisa mais estranha. Aí surgem perguntas, assim, feitas por pessoas que não compreenderam, que costumam dizer assim, mas espera aí, então o sujeito ele é safado, sem vergonha, assassino, ladrão, mata, estupra, aí um dia ele aceita Jesus, fica salvo e vai morar no céu. A pessoa não consegue compreender isso, porque não entende o conflito. Não entende o conflito. Então, para ele, parece uma justiça absurda essa. Onde há justiça nisso? Perguntas como, por que os maus prosperam, enriquecem, têm tudo, e por que pessoas boas morrem, são atropeladas, têm doenças, são assaltadas? Por que nasce criança cega, surda, muda? Né? Perguntas que são feitas por quem não conhece o conflito. Quem estuda o conflito não faz essas perguntas, porque o grande conflito responde isso. Hoje, nós não vamos ter tempo de estudar tudo isso, até porque a maior parte disso já estudamos aqui. Grande parte de vocês sabe. Hoje nós vamos entender a relação entre a morte de Jesus na cruz e o grande conflito. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Qual a importância? O que isso tem a ver comigo e com você hoje? O que nos afeta isso? O que esse conflito tem a ver com a minha vida e com a morte de Jesus? Hoje nós vamos fazer um link aqui. Vamos juntar essas peças. Então, primeira coisa importante, guarda isso. A morte de Jesus na cruz não se restringiu à humanidade aqui na terra. Primeira revelação. Quando Jesus veio a este mundo e morreu aqui na cruz, embora o plano direto, o primeiro objetivo a ser alcançado, fosse a salvação do ser humano que vive aqui, claro, é evidente que sim. Esse era o objetivo primeiro da vinda de Jesus ao mundo, morrer no nosso lugar. Embora fosse isso, não era só a salvação do homem que estava em jogo. E é preciso entender isso. Senão você não vai entender a dor, o sofrimento, a doença. O que mais estava em jogo? Veja, o caráter de Deus foi questionado lá no céu, naquela rebelião chefiada por Lúcifer, depois Satanás. Lúcifer fez graves acusações ao caráter de Deus. Questões que ficaram para alguns anjos como uma interrogação sem resposta e que permanecem algumas dessas interrogações para alguns seres humanos hoje. Exemplo, por que nasce criança cega, justa, paralítica? Outra pergunta, por que o mal está tomando conta da terra e Deus está de braços cruzados? Que Deus é esse de justiça e de amor? Perguntas, interrogações, onde está Deus que não vê o que está acontecendo aqui? Foram feitas acusações lá no céu para o caráter de Deus. Quando Jesus veio aqui, ele veio resolver primeiro uma questão. É que Lúcifer colocou uma situação no céu como se estivesse colocando Deus em xeque. Porque Deus criou uma lei, princípios morais eternos que valem no céu, na terra, em Marte, em Plutão, em qualquer lugar do universo que ele criou. As leis de Deus são eternas e valem em qualquer lugar do mundo. Daí a primeira besteira de se dizer que Jesus, quando veio a esse mundo, aboliu a lei de Deus. Bobagem, que bobagem. Ela é eterna. Ela é, de certa forma, a razão de toda essa confusão. Porque a primeira coisa que Satanás acusou foi a lei de Deus. Ele disse, é impossível guardar a lei de Deus.
E quando Deus disse ao casal no Éden que a desobediência teria como consequência a morte, o casal obedeceu ou desobedeceu a Deus? Desobedeceu. Qual era a consequência, de acordo com a palavra de Deus, para aquele casal? A morte. Agora veja a acusação de Satanás. Ele disse para Deus assim: bom, agora o Senhor tem que cumprir a sua palavra. O Senhor disse que se eles desobedecessem, a consequência seria a morte. Mata o casal. Se o Senhor cumprir e matar, eu vou fazer uma pergunta: onde está a sua misericórdia? O Senhor não disse que é um Deus de amor e de misericórdia? Então, quando as pessoas erram, o Senhor só é capaz de punir? A sua lei, ela é punitiva, o Senhor é só justiça. Então mata o casal. Aí ele pensou: mas se Deus disser, então não vou matar, vou perdoar, aí ele teria um outro argumento. Então o Senhor é só misericórdia, é só amor, não existe justiça no teu governo, porque o Senhor cria uma lei que não dá para ser cumprida. Eu já não tinha dito lá no céu que não dá para cumprir? Não dá, tanto não dá que o Senhor está perdoando. Então, Senhor Deus, ou o Senhor é justiça e tem que matar o casal, ou o Senhor é misericórdia e tem que perdoar. É impossível o Senhor ser justiça e misericórdia ao mesmo tempo. É como se ele dissesse para Deus: sai dessa. E os universos todos observando, e os anjos todos observando. Como é que Deus vai sair dessa? Parece que o anjo tem razão. Como que Deus pode ser justiça e misericórdia ao mesmo tempo? Essa acusação, ela ficou para todo o universo e para todos os seres. Aí tem gente que diz assim: por que Deus não matou logo o diabo lá no céu e já não resolveu o problema matando o mal pela raiz? Raciocínio humano, né? Deus é muito sábio para errar. Se ele tivesse destruído Satanás lá no céu, ele destruiria Satanás, mas não a dúvida que ele levantou. Ficaria a dúvida. E ficaria maior e agravada, porque diriam assim: mas o Senhor não deu livre-arbítrio para o anjo? Bastou ele usar o livre-arbítrio contra a sua vontade, o Senhor mata? Que livre-arbítrio é esse? Discordou do Senhor, o Senhor mata. Os anjos compreenderiam essa atitude punitiva de Deus, eliminando Satanás? Compreenderiam? Veriam amor? Veriam justiça? Veriam um ato extremamente arbitrário. Os anjos não compreenderiam se Deus tivesse destruído. Qual era o plano de Deus? O mal tem que mostrar a sua cara, para que os próprios seres humanos, após uma longa experiência com o mal, possam decidir entre o que é certo e o que é errado. O homem teria que ter convivência com o mal. Então, Satanás, você vai ser expulso para a terra, você vai desenvolver o seu governo lá, vou te dar alguns milênios, e depois a humanidade vai dizer se está gostoso, se está bom. Hoje aqui, ano de 2010, pergunto para você: está gostoso aqui? Está bom? Está legal? Esse é o mundo que você sonha? Deus queria que nós víssemos isso. Onde as ideias daquele anjo iriam levar? Câncer, AIDS, assalto, estupro. Hoje a namorada não gosta mais de você, você leva ela para a represa, mata, joga lá dentro, esconde o carro. Hoje a sua amante quer te trazer o filho, você contrata alguém para matar, dá para os cachorros comerem. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Esse é o ser humano inteligente, esperto. Deus estava errado, né? O homem é muito inteligente, Deus é que não. Deus queria que nós víssemos isso. Estão gostando do governo de Satanás? Deus está perguntando para nós: as ideias dele são boas? Deus queria que nós víssemos. Esse é o grande conflito que está por trás disso tudo. Quando Jesus vem e morre aqui na cruz, ele morre para nos salvar e para dar uma satisfação do caráter de Deus aos universos, aos planetas, àqueles que não caíram, que não cederam ao pecado, a todos os anjos. Como, hein? Porque somente na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, é que você vai entender e você vai ver que Deus é justiça e misericórdia ao mesmo tempo. É só na cruz. Por quê? Porque na cruz Deus morre no nosso lugar para pagar a penalidade da sua própria lei. Ele é justiça ou não? Ele está pagando a pena no nosso lugar. Qual era a pena? Morte. Jesus vai para a cruz e paga a penalidade da lei, essa que dizem que ele aboliu. Amigo, se ele tivesse abolido, não precisava morrer. A maior prova de que a lei está em vigor é que ele morreu para mostrar que ela está em vigor, que ele pagou a penalidade. A lei é eterna.
Mas na cruz ele morre por mim e por você, no nosso lugar, como nosso substituto. Então aí ele usa a sua misericórdia. Então na cruz eu posso ver que Deus é misericordioso e justo ao mesmo tempo. E aí como é que ficou Satanás? Ele não contava que o argumento que Deus ia combater o mal seria o amor, seria a sua própria vida. Ele não contava com isso. Com essa ele não contava. E todos os anjos estão vendo. Todo o universo fora desse planeta está vendo isso, estava vendo a cruz do Calvário. Percebem que é um evento muito mais amplo, não se limitou ao nosso planetinha. Não se limitou a nós, seres humanos, foi algo muito mais amplo, muito mais complexo, o que Cristo fez na cruz. E eu só consigo entender a amplitude quando eu entendo o grande conflito entre o bem e o mal, senão eu não vou conseguir entender isso. Eu preciso entender algo maior, mais amplo, que está por trás e que a gente não consegue ver. É a palavra de Deus que desvenda para nós. Agora, veja o que Deus fez quando começou a tratar com o mal. Porque Deus já tinha um plano. Deus não foi pego de surpresa por Satanás. De repente aparece um anjo que me contraria, e agora o que eu faço? A Bíblia é clara, quando Deus criou os anjos, ele já sabia que Satanás iria criar essa confusão, sim ou não? Aí vem aquela pergunta, se ele já sabia, por que ele criou Lúcifer? O que você responderia para alguém que te perguntasse isso? Se Deus já sabia que Lúcifer ia se transformar em Satanás, por que ele criou esse anjo? O que você responderia? Se Deus não tivesse criado Lúcifer, ele estaria interferindo no livre-arbítrio, sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro, porque aí ele deixaria de criar todos aqueles que usassem o livre-arbítrio contra a vontade dele. Isso é uma interferência no livre-arbítrio. Deus é mais sábio. Ele dá o livre-arbítrio, respeita, cria o ser humano, sabe que o mal vem, mas ele tem solução para o mal. Ele sabe como vai lidar. Ele já sabia. E a resposta era uma cruz. Satanás esperava uma bomba, arma, canhões, e Deus me aparece com uma cruz. Ele foi surpreendido. Deus não. Ele foi surpreendido. Ele não esperava que a arma fosse uma cruz. E aí, como é que Deus começou a lidar? Gênesis capítulo 3, olha só o que Deus fez logo após a má decisão dos nossos representantes, Adão e Eva. Logo após daquela primeira conversa desastrosa lá no Éden com o diabo. Depois que eles desobedeceram a Deus e o pecado entrou na natureza humana, olha o verso 15. Olha a redação, diz assim: e porei, quem que está falando aqui? Eu porei, quem é eu aqui? Deus. Olha o que Deus está dizendo. Porei inimizade entre ti e a mulher. O que é a mulher em símbolo profético? Igreja, povo de Deus, aqui é profecia. Entre a tua descendência de Satanás e o seu descendente. Quem é o descendente da igreja? Cristo Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando com a serpente na qual Satanás está incorporado. Por que diz que Cristo vai ferir a serpente na cabeça? Como é que você mata uma cobra? Por onde? Pela cabeça. Você esmaga a cabeça para matar uma cobra. Então falou, olha, ele vai te ferir na cabeça, vai te matar. Jesus vai te matar, Satanás, ele vai te derrotar. Mas você, na cruz, só vai conseguir ferir o calcanhar dele. Por quê? Alguém que é ferido no calcanhar morre? Embora Jesus tenha morrido na cruz no nosso lugar, ele ressuscitou. Só foi ferido no calcanhar. Mas Satanás, na cruz, foi derrotado para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Essa profecia, quem disse que colocaria inimizade? Deus. Presta atenção nisso. Foi Deus que disse, olha, a desgraça já está feita, se dirigindo a Satanás. Você conseguiu convencê-los. Eu, o Senhor, vou colocar inimizade, imagine Deus dizendo isso, vou colocar inimizade entre você e aqueles que quiserem ser fiéis a mim. Isso é uma profecia. Amigo, guarda isso. Desde o tempo de Adão até nós. Todos aqueles que querem ser fiéis a Deus e são e procuram ser honestos, corretos e seguem a Deus, sempre terão nesta terra, até a volta de Jesus, Satanás como inimigo. Essa inimizade foi posta por Deus. Não tem acordo entre aquele que é fiel a Deus e aquele que não é.
Não tem acordo. Por isso que o Novo Testamento fala que não há sociedade. Não há nenhum tipo de sociedade que possa dar certo entre o que é fiel a Deus e aquele que não é. E quando a Bíblia fala de sociedade, ela está falando de qualquer. Desde uma sociedade comercial, se alguém é cristão, fiel seguidor a Deus, e tem como sócio alguém que não é, a Bíblia diz que essa sociedade vai dar certo? Não vai dar. Se alguém que é cristão resolve se casar, que é outro tipo de sociedade, com o outro cônjuge que não é, vai dar certo esse casamento? Não vai dar, porque Deus colocou inimizade. Não tem como dar certo. Não vai. E a gente tem que saber disso aqui. Isso foi Deus quem fez, não foi o homem. Ele colocou inimizade. Aí você chega lá no final da Bíblia, em Apocalipse. Abre lá, vai. Não vou só mencionar. Abre lá, Apocalipse 12. Lá no fim, último livro da Bíblia. Quando a Bíblia relata esse grande conflito, Apocalipse 12, essa mesma palavra, inimizade, adversário, aparece aqui, se referindo de novo a Satanás. Verso 17, Apocalipse 12, 17. Quem é o dragão, hein? Na profecia. Quem é o dragão? Para quem duvida, verso 9, 12, 9. Foi precipitado o grande dragão. Quem? A antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás. A Bíblia está identificando quem é o dragão. Verso 17. Então, o dragão, leia-se o quê? Então, Satanás, o diabo, irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? Em profecia? Povo de Deus, nós. Irou-se, foi fazer guerra aos demais filhos dela, aos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aqui tem um verbo muito forte. Satanás está o quê? Irado, é uma ira satânica. Contra quem está dirigida a ira satânica? Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É uma ira satânica. Se nós não tivéssemos a proteção de Deus, Ele nos destruiria. Porque Ele está irado contra estes. Por isso que tem gente que, por não compreender esse grande conflito que está por trás disso tudo aqui, que começou lá no céu, começa a frequentar a igreja. Eu já ouvi um monte de gente falar isso. Começa a ter estudo bíblico e fala assim: olha, irmão, desde que eu comecei a ter estudo na sua igreja, está um inferno a minha vida, viu? Bati meu carro e não sei o quê, e me roubaram não sei o quê. Fala, amigo, é que você arrumou um inimigo. Ele está tentando te afastar, mas confia em Deus. Já já isso vai passar. O inimigo está irado. A gente tem que saber de onde vem o ataque. Quando você resolve seguir a Deus, você arrumou um inimigo. É isso que a gente tem que entender. Agora, maior é o poder de quem? De Deus. Você vai ficar preocupado com esse inimigo derrotado? Ele pode te causar alguns probleminhas, só, mais nada. Se você for fiel a Deus, Ele não pode fazer muito mais coisa contra você, não. Deus permite um pouco só para testar a tua fidelidade, a tua confiança nele. Aí Ele vai permitindo um pouquinho, vamos ver até onde você confia em mim. Tanto Ele está irado. A cruz, a Bíblia usa uma expressão que eu demorei a entender, mas estudando o grande conflito eu entendi, porque enquanto não estudei o conflito eu não entendi por que a Bíblia diz que a cruz foi um espetáculo ao mundo e aos anjos. Um espetáculo ao mundo e aos anjos? Difícil, né, compreender como pode ter sido um horror daquele, uma tragédia daquela, a Bíblia pode chamar de espetáculo. Mas quando a gente começa a entender, a gente vai ver por que a Bíblia usa essa expressão. Desde o Velho Testamento, eu vou ler algumas passagens aqui com vocês. Abre aqui no Velho Testamento, Jeremias, capítulo 15. Veja como Deus estabelece, para quem estuda vai ficando fácil de entender. Por isso que é preciso estudar a Bíblia. Ler só não resolve, tem que estudar para entender o que Deus fez. Olha no Velho Testamento, o povo de Israel, Jeremias 15, leia comigo o verso 4. Jeremias 15, verso 4, diz assim, Deus falando: entregá-los-ei ao... O que diz a sua Bíblia? Desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que fez em Jerusalém. Agora, Jeremias 29, no mesmo livro de Jeremias, 29,
verso 18, Deus continua falando com Israel, o povo de Israel. 29, 18. Deus disse, persegui-los-ei. Ele vai perseguir com espada, com a fome, com a peste. Falo-os-ei, o quê? Um espetáculo horrendo, para todos os reinos da terra. E os porei por objeto de espanto e assobio, e opróbrio em todas as nações por onde os tiver lançado. Avança um pouquinho, Jeremias 34, verso 17. Deus continua falando, portanto assim diz o Senhor, vós não o quê? Me obedecestes, não apregoastes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pelo que agora eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais o quê? Um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Para aqui para a gente entender então. Qual era o concerto no Velho Testamento entre Deus e o povo de Israel? Concerto que foi feito. Havia uma base para o concerto. Qual era a base do concerto? A lei, os 10 mandamentos. O concerto foi baseado na lei. Lembra-se quando Moisés subiu com as 2 tábuas, ele trouxe o concerto de Deus. O que o povo de Israel disse? Tudo aquilo que o Senhor falou, nós faremos. Era a base, era a lei de Deus, baseada na obediência. Então o concerto era assim, Deus elegeu um povo na terra, os israelitas, para quê? Para que eles, em obedecendo a Deus, fossem colocados para o mundo como exemplo, e o mundo veria que aquele povo que obedece a Deus prosperava mais do que os outros, eles eram abençoados. Então a ideia de Deus era mostrar para os pagãos a diferença de ser fiel a Ele. Por isso Deus elegeu um povo e não pegou todos. Ele pegou um povo, Israel. Vou mostrar para os pagãos a diferença de servir ao Deus verdadeiro. E o conserto era a obediência. Acontece que a vida de Israel no Velho Testamento era uma montanha russa, né, a vida espiritual. Era quedas e altos. Às vezes o povo estava muito bem espiritualmente e de repente quedas. Eram dominados, invadidos, derrotados. De repente o povo de novo crescia espiritualmente. Daqui a pouco aquele povo caía de novo. Chegaram aí para a escravidão no Egito, quantos anos? Escravidão. 400. 40 ficaram andando no deserto depois que saíram de lá. Vejam, cada vez que o povo de Deus desobedecia e entrava na idolatria, Deus permitia contra eles todo o mal, como consequência. Então diz, eu vou colocá-los como um espetáculo horrendo, para que vejam o que causa desobediência a mim. Isso significava que Deus estava castigando o povo? Não, ele estava retirando, removendo a bênção. Ele retirava a bênção. Eu, quando fico sem a bênção de Deus, a minha vida é uma desgraça só. Por quê? Porque eu fico nas mãos de Satanás. A retirada da bênção, nós ficamos nas mãos de Satanás. Deus não precisa fazer mal e nem faz. Ele apenas retira a bênção, porque a bênção é para os obedientes. Era um concerto, foi esse o concerto. Então ele disse, vou colocá-los como um espetáculo horrendo. Aí você chega no Novo Testamento, acompanha comigo, Lucas capítulo 23, logo após a morte de Jesus na cruz, Lucas 23, Evangelho de Lucas, para você entender onde nós vamos chegar, e porque sem o grande conflito não dá para entender isso aqui. Lucas 23, Jesus acaba de morrer na cruz, verso 48, Lucas 23, 48, diz assim, todas as multidões reunidas para este espetáculo. Qual era o espetáculo que ele está se referindo? A morte de Cristo na cruz. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Relaciona agora a cruz com um espetáculo ao mundo. Por quê, hein? 1 Coríntios capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Paulo vai ajudar a entender. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, é o verso 9. Diz assim, pois tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos o quê? Espetáculo a quem? Ao mundo? Parou aí? A quem? Aos anjos e aos homens. O que está em jogo se limita a essa terra?
Fomos feitos espetáculos ao mundo, ao universo, aos anjos e aos homens. Olha Paulo explicando o grande conflito. Nós, apóstolos, que vamos ser torturados em nome de Jesus, que vamos pregar o evangelho debaixo de perseguição, nós estamos sendo feito espetáculo. Por quê? Porque os anjos e os outros mundos criados estão vendo o que Satanás está fazendo contra aqueles que são fiéis a Deus. Embora ele esteja nos perseguindo, os outros mundos estão vendo. E Deus está deixando ver, está dando corda, está dando linha para a pipa. Por isso Paulo falou, nós somos espetáculo. Isso que está acontecendo aqui na terra, os mundos estão vendo. Você está sendo perseguido? Não lastime, não chore. Dê glórias a Deus, porque você está sendo feito espetáculo para os anjos. O seu testemunho é muito forte. E que bênção para nós e que honra que Deus nos tenha escolhido para sermos testemunhas dele e deste evangelho. Que bênção, que honra para nós. Que honra. Quer ver mais um verso forte? Hebreus capítulo 10. E você compreende no que nós estamos metidos. É muito mais do que esse mundinho aqui, que está acontecendo conosco aqui. A atenção do universo está voltada para cá. Hebreus capítulo 10, verso 32, diz assim, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Aqui se refere a todos nós, os crentes, agora. Continuamos sendo espetáculo para todo o universo, sendo maltratados e perseguidos nessa guerra entre o bem e o mal, que está chegando no fim. Amigo, quando você para pensar que aqui, embora eu esteja falando para vocês essa noite, embora o nosso mundo terra esteja aqui, embora por satélite hoje eu possa falar para o Japão, o que é isto? O que é isso? Minúsculo perto deste universo imenso de Deus, imaginar que todos os planetas e anjos de todo o universo estão aqui presentes, observando, como se num grande telão, tudo que está acontecendo nesse mundo. A Terra, neste momento, é o centro das atrações do universo por causa do conflito. Um mês passado, nós tivemos a Copa do Mundo. E o mundo parou e foi para a África. E todas as televisões do mundo centradas na Copa do Mundo, toda a atenção do mundo. Imagine que o grande conflito hoje é como a Copa do Mundo para o universo. O universo parou para assistir o que está acontecendo aqui, porque está no fim. A novela está no fim, falta pouco, está nos últimos capítulos. Só que a diferença é que a Bíblia já contou o final. Ela já contou o final, porque o final aconteceu lá na cruz, quando Jesus morreu. E quando ele ressuscitou, ele destruiu para sempre o mal. Porque a morte era uma punição somente para os ímpios. E a promessa de Cristo, que eu creio, e você também, é de vida eterna. E para demonstrar que ele não está brincando, ele ressuscitou primeiro. E disse, você confia em mim? Creia em mim, que no último dia eu vou voltar para fazer com você o que eu fiz comigo. Você vai comigo. E eu vivo por essa fé, por essa esperança. E você também. E você não seria capaz de acreditar nisso e entender isso, não tivesse um grande conflito por trás, para você entender que os universos, os mundos estão esperando o último capítulo da novela. Tem anjo com lenço, porque vai chorar. Os anjos estão esperando o último capítulo, na volta de Jesus. Olha no que nós estamos envolvidos. Portanto, hoje, quando eu faço uma coisa errada, eu posso esconder do meu irmão, do meu vizinho, enganar minha família, mas os holofotes do universo que estão em cima de mim, a quem eu quero esconder? Que vergonha! Imagina o que eu estou fazendo, o meu pensamento num telão para o universo. Todo mundo vendo, e eu achando que eu engano os outros. Esses que matam e mentem, os políticos que roubam e aparecem na televisão com a maior cara de pau, e a gente fica revoltado, amigo, isso vai acabar. Quando Deus voltar e fizer justiça, tudo isso vai ficar escancarado. Eles vão responder por isso. Tem gente achando que o mal triunfou e ganhou a parada.
Ah, não vale a pena ser honesto, interessa é roubar e me dar bem. Será? Só se você não entende o conflito. Se você não está entendendo. Por isso que eu falo que quem está vivendo nesse mundo sem entender isso aqui está perdidaço. Não tem noção de nada que está acontecendo. Nada. Esse mundo está no finzinho. Juízes, capítulo 6, eu quero começar a encerrar, tá? Livro de Juízes, lá no Velho Testamento. Capítulo 6. Uma questão, uma pergunta feita por Gideão. E que Deus está prestes a responder. Falta pouquinho para ele responder a pergunta de Gideão. Juízes 6, verso 13. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha a pergunta dele. E ela foi formulada por tantos outros personagens na Bíblia. Eu não vou ler verso por verso, eu escolhi esse. O que ele está dizendo para Deus, hein? Senhor, eu sou fiel. Se o Senhor é conosco, se o Senhor está conosco, se o Senhor está com o teu povo, se o Senhor está com essa igreja, por que esse mal nos atinge todo dia? Por que aquele irmão pediu oração aqui porque está com câncer? Por que o outro irmão pediu oração essa noite porque o carro dele foi roubado? Por que tem irmão pedindo oração porque está sem emprego? Se o Senhor está conosco, não é uma pergunta atual? Não tem a ver com a gente hoje? Gideão lá, ó, está fazendo a pergunta desta noite para Deus. Sem o grande conflito, não dá para entender. Só quando você entende o conflito, que você sabe que Deus está aguardando o momento certo que Ele já disse na Bíblia qual é. Deus determinou um dia em que Ele vai fazer justiça e esse dia ainda não é hoje. E eu preciso compreender isso. O mal está no finzinho do seu governo. Está demonstrando as suas últimas consequências. Que o ser humano ainda precisa ver. Senão, o ser humano é tão teimoso que correria o risco de dizer para Deus assim: se Deus já tivesse eliminado o mal lá atrás, e nós não pudéssemos ver tudo isso que nós estamos vendo, alguém podia dizer para Deus assim: ah, exagero, o mal não é tão ruim assim, o diabo não é tão feio quanto se pinta. Esse é o ser humano. Mas Deus deixa que a gente passe por tudo isso. Eu sempre digo assim, olha, o mal só é mal quando ele atinge os bons. Quando o mal atinge os ruins, nós vemos nele justiça. Se você pegar um policial fuzilando um assaltante, ninguém chora. Embora, como cristão, eu ache um absurdo e não possa concordar com isso. Mas a maioria das pessoas não tem nenhuma misericórdia. Ah, era bandido. Por quê? Porque o mal atingiu um ímpio. Mas quando o mal atinge um justo, é que eu vejo a cara dele. É quando você tira uma criança do colo da mãe e dá um tiro na cabeça da criança que você vê a maldade. Então Deus permitiu que o mal mostrasse a sua cara atingindo os bons. Aí é que eu vejo o mal. Aí é que eu pego repugnância por ele. Aí é que eu olho para o céu e digo: Senhor, o Senhor tem razão, volta logo, não dá mais para ficar aqui. Eu não aguento mais isso aqui. É isso que Deus está fazendo. Está deixando o mal mostrar a sua cara. As consequências de não seguir a sua lei e os seus princípios. E até hoje nós temos pessoas dizendo assim, contra a lei de Deus: ah, essas coisas de lei de Deus, isso é coisa antiga, Mauro, isso é coisa de crente, hoje em dia não tem mais isso, né? Falar em adultério hoje, bobagem, não tem adultério mais. Hoje você está casado, não gostou mais da sua mulher, larga ela e vai viver com outra, você vai ser feliz, você tem direito de ser feliz. É isso que o mundo ensina. Não está bem? Larga, você tem que ser feliz. Vai viver infeliz com uma pessoa? A lei de Deus diz que o casamento é para... Aí o homem quer por suas próprias pernas. Aí tem as consequências aí que você vê nas ruas, crianças abandonadas, todas essas tragédias. Porque lá atrás a lei de Deus foi violada. Só que o homem não consegue enxergar. Ele só enxerga aqui, ó. Eu quero ser feliz. Mas as consequências ele não vê. Consequência de desatender a lei de Deus. Outro exemplo? Virgindade, bobagem. Virgindade, isso é tabu. Tem psicólogo, não todos. Os irresponsáveis já ensinando que hoje a menina tem que ter experiência sexual antes de casar. Faz bem para ela, para o lado emocional dela. Deus diz que não, que o sexo é dentro do casamento. Vai dizer para uma garota hoje de 20, 25 anos que ela só deve fazer sexo depois de casada. Vai rir na tua cara. Vai dizer que isso agride a psicologia moderna.
uma mulher que ela não pode fazer aborto? Ela diz, eu tenho direito a decidir sobre o meu corpo. Percebe no dia a dia as violações aos princípios morais de Deus no que dá? Nessa sociedade que nós estamos vendo. Só que o homem não enxerga a causa e consequência, ele não consegue perceber que esse desastre do mundo tem a ver com os princípios morais violados. Ele não enxerga, ele atribui a outras causas. Ele não enxerga a relação entre uma coisa e outra. E Deus está esperando ver até onde nós vamos com os nossos princípios. Amigo, guarda isso. A destruição de Satanás, que podia ter ocorrido lá no céu, não faltava poder para Deus. Ela não dependia de uma força ou de um poder, porque Deus tinha todo o poder para fazer isso. Guarda isso. Quando eu aprendi isso, eu entendi muita coisa na minha vida. A destruição de Satanás, e por decorrência do mal, não depende de poder, depende de uma questão ética. Deus precisa que a humanidade compreenda a necessidade e dê a Deus, ou concorde com Deus. Então ele vai destruir, sim, marcou data, mas com a concordância de todo mundo sábio, inteligente, cristão. Aqueles que vão se salvar, vão concordar com esse ato. Se Deus tivesse destruído lá atrás, ninguém entenderia. Hoje ele vai destruir porque nós vamos clamar para ele fazer isso. Olha a diferença. Deus vai esperar os homens dizerem, Senhor, pelo amor de Deus, acaba com isso. Destrói. Nós não queremos mais isso. Não deu certo essa experiência. É um ato de ética e não de poder. Se fosse de poder, Deus seria arbitrário. É ética a questão. Nós precisamos compreender as consequências do mal. Então Deus nos terá sempre e eternamente ao seu lado e a seu favor, porque conseguimos entender a diferença entre o bem e o mal, que para alguns é um limite muito próximo, mas para Deus é uma distância absurda. É isso que nós estamos envolvidos, algo muito sério. Algumas religiões que tentam explicar tudo isso, algumas crenças, existem várias, né? Existem aqueles que acreditam na predestinação. Um já veio para o mundo para ser assim, o outro já veio para o mundo. É o destino dele, como se Deus criasse pessoas para serem más e perderem a salvação. Que Deus é esse? Outros explicam com a lei do karma, né? A pessoa vem ao mundo mal porque ele veio pagar erros de uma outra vida que ele já cometeu, e então tem supostas vidas que a Bíblia nega, diz que não existem, que contrariam todo o Evangelho, mas as pessoas, algumas, acreditam nisso. Está fazendo porque ele está pagando, está sofrendo porque ele está pagando um karma. Então o sofrimento seria karma. Cada um vem com as suas explicações, fora da Bíblia. Cada uma com as suas explicações, para tentar justificar. Só que a grande questão é que nenhuma dessas crenças religiosas consegue trazer conforto para o ser humano na hora da dor e do sofrimento. Na hora do sofrimento, da morte, quando a pessoa está no leito ali agonizando, na hora do sofrimento, a única crença que traz paz, esperança é o cristianismo. Porque a pessoa que crê em Deus sabe que ele vai fechar os olhos, em fração de segundos ele vai ver Jesus transformado, corpo glorificado, sem sequelas. Quem era cego vai estar enxergando, quem era mutilado vai estar andando, transformado num piscar de olhos para viver a eternidade. Há uma esperança no cristianismo para quem está sofrendo. As outras crenças religiosas não trazem alívio para a dor, não trazem nenhuma esperança. Nós temos um pastor na nossa igreja, o pastor Bulhão, que sempre diz assim: para onde corre o homem na hora da dor, se não fosse para Jesus? Para onde você vai quando tudo faltar na sua vida? Se você não tiver esperança de crer nesse Deus, para onde você vai? Para uma outra suposta vida, para sofrer de novo? Isso é esperança. O cristianismo é o único que traz uma esperança para nós. Como é bom o cristão saber que a hora que ele fechar os olhos, o meu Deus, o teu Deus vai estar aqui para nos buscar. Isso é esperança. Isso é esperança. É o fim do filme. Para encerrar o último verso da noite, livro de Jó. Para encerrar, Jó. Ali antes de Salmos. Antes de eu ler esse verso, eu quero fazer um breve relato aqui, para que o verso ganhe a força que ele tem. Jó. Por que
este personagem está na Bíblia quando ele traz talvez coloca Deus numa situação difícil. Vou explicar. Eu vou explicar. Jó, leia Jó 1, verso 1 comigo. Jó 1, 1. Olha o que a Bíblia diz aqui. Logo de cara, começa o livro e a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era o quê? Íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Amigo, olha, eu ficaria arrepiado se meu nome estivesse na Bíblia e dissesse assim: havia um homem na terra de São Paulo, chamado Mauro. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e se desviava do mal. Deus falando isso de mim, você já pensou falando isso de você? Mauro íntegro, justo e se desviava do mal. Que baita elogio Jó recebeu de Deus, hein? Quem não gostou? Quem não gostou? Satanás! E aí eu não vou poder ler agora. O que acontece no capítulo 1? Todo mundo sabe quem lê a Bíblia. O que acontece? Satanás se apresentou como representante deste planeta. Que ousadia, hein? Foi lá, se apresentou a Deus como representante da Terra. Esse planeta que os nossos descendentes entregaram nas mãos dele. Ele sequestrou, na verdade. Se apresentou lá como representante e foi fazer um questionamento para Deus. Porque Deus cutucou Satanás, né? Você viu o meu servo Jó? Como ele é fiel, obediente, como ele me serve. Cutucou Satanás. Você não falou que é impossível? Você viu ele? O que Satanás respondeu? É claro que ele serve o Senhor. O Senhor cobriu ele de bênçãos. Ele é um dos homens mais ricos da terra. Ele é cheio de propriedades. Ele tem filhos lindos, uma linda mulher. Ele tem uma família maravilhosa. Os filhos dele não estão nas drogas. É tudo perfeito na vida dele. O Senhor abençoou ele. Em outras palavras, o Senhor comprou o caráter dele. O Senhor comprou o caráter de Jó com bênçãos. O Senhor não tem caráter. O Senhor compra as pessoas com bênçãos. É por isso que as pessoas seguem o Senhor. Quem segue o Senhor abençoa. Que crítica, hein? Ao caráter de Deus. E a nós. Porque é o nosso caráter também. Mauro, você não tem vergonha na cara. Sabe por que você vai lá na quarta-feira pregar? Sabe por que você se dedica? Porque Deus te abençoa. Você é safado. Porque o dia que ele tirar a bênção, você não vai nem pisar mais na igreja. É o meu caráter que ele está atingindo. Foi isso que Satanás fez. O que Deus falou para ele? Está na Bíblia, capítulo 1. Então faz o seguinte: te dou permissão para você tirar tudo que eu dei para ele, menos a vida dele. Isso você não vai tocar. Mas tudo que eu dei, te dou permissão para tirar. O que a Bíblia relata? O que Satanás fez? Deus nem terminou de falar, ele já tinha saído. É tudo que ele quer. Permissão para destroçar a nossa vida. Nem esperou. Aí o capítulo vai relatando toda aquela desgraça, né, que você vai lendo, é sangue só, né? Satanás destruiu os filhos, matou os filhos dele, tomou tudo dele, ele ficou pobre. A Bíblia diz que ele tinha uma chaga da cabeça aos pés que doía. A gente tenta imaginar que poderia ser um tipo de câncer de pele que causasse muito sofrimento para ele. Porque era muita dor que esse homem sentia de uma peste que pegou o corpo todo dele. E os amigos diziam assim: está vendo? O que adiantou você servir a esse Deus? Olha como é que você ficou. Olha. Mas ele continuou fiel. Quando Satanás voltou, Deus falou: viu lá o meu servo Jó? Percebe o que está em jogo nesse conflito? Percebe a acusação? Eu hoje, você já se fez essa pergunta? Viu as religiões que estão fazendo? Oferecendo bênçãos, vem aqui para a minha igreja, você vai ficar rico, você vai curar a sua doença, sabe? E Satanás está dizendo: está vendo por que esse povo todo te segue? Porque o Senhor abençoa, porque se o Senhor tirar a bênção, eles não vão não. E pior que em relação a muita gente, ele está certo. Porque tem muita gente que depois que recebe a bênção, cai fora e se esquece do Deus. Nunca mais volta. Só que a cura. Já recebeu. Tchau, Jesus. Satanás, a acusação fica, né? E aqui, Jó, tomaram tudo dele. Por que eu digo que esse capítulo coloca Deus em xeque? Porque o conserto com Israel é que obediência, bênção, desobediência, espetáculo horrendo, tragédias. E diz que Jó era íntegro, justo. Então vem a pergunta: por que Deus quebrou, violou as regras do acordo com Jó? Por que Deus quebrou as regras? Se ele era íntegro.
Por quê? O que você responderia para alguém que dissesse isso? Porque Deus conhecia o caráter dele e tornou esse homem espetáculo para o mundo, para os anjos. Deus sabia que esse homem ia defender o caráter de Deus e o dele, custe o que custasse. Que Satanás podia fazer o que quisesse, que não ia destruir. Deus sabia quem era Jó, conhecia o caráter dele. Falou, faz o que você quiser com ele. Porque sabia que ele não ia falhar. Será que eu sou uma pessoa assim? Deus pode confiar em mim? Será que Deus entregaria a mim, advogado que sou na minha profissão, me entregaria essa oportunidade de defender o caráter de Deus com o meu testemunho? Ou será que eu vou falhar? Será que Deus pode falar, faz o que você quiser com o Mauro? E você? Como é a tua religião? Como é o teu relacionamento com Deus? Que tipo de cristão você é? Deus foi capaz de quebrar o concerto com Jó, com uma exceção, para defender o caráter de Jó, o nosso caráter como fiéis e o dele. E Satanás ficou sem argumento. Deus quebrou a regra do concerto, porque ele sabia com o que ele está fazendo. Eu quero encerrar dizendo para você que a grande definição de amor, todos nós conhecemos definições de amor, né? Se você for no dicionário, tem tanta coisa que mostra amor para a gente hoje em dia, você pode pegar várias definições, você talvez tenha a sua definição de amor. Mas para mim, na minha opinião, a maior definição de amor que eu já vi está no Calvário e não no dicionário. A maior. Nunca esqueça esse conflito. Não perca de vista o conflito. Tudo que você fizer na tua vida daqui para frente, lembre-se que há um conflito cósmico, que há muita coisa além da nossa imaginação em jogo. Aí você vai compreender a cruz de Cristo, você vai compreender o Evangelho, você vai entender melhor a Deus, por como Ele está tratando com o mal, o que está envolvido, que é muito mais do que nós imaginamos. Você vai compreender, um dia você vai cair de joelhos quando Jesus voltar e vai agradecer a Ele por aquilo que Ele fez para nos salvar. A grande questão, amigo, na Bíblia, não é se Deus seria capaz de derrotar Satanás. A Bíblia não trata desse assunto, isso é uma coisa óbvia. A grande questão não é se Ele poderia derrotar o mal. A grande questão é quanto isso custaria para Ele. A cruz respondeu. Quanto ia custar para derrotar o mal? Custou muito, não ficou barato não. E para nós que vivemos nosso dia a dia aí, enfrentando dificuldades, eu ouvindo de uma história que eu guardei para mim, tem coisas que eu gosto de aplicar e tenho aplicado ultimamente, eu me lembro da história e aplico. Quem que já não saiu de casa de manhã depois de orar, depois de tudo, aí chega, às vezes na primeira esquina já vem alguém infernizar a sua vida. Tem gente que sai de casa para infernizar a vida dos outros, para causar problema, para atrapalhar, para bater no seu carro, para te xingar, para te... Tem gente que está no mundo para isso, amigo. Por quê? Não porque a pessoa seja má, porque ela permite que Satanás tome conta da vida dela. Está afastada de Deus. E aí, eu li a história daquele homem que estava no seu carro, um taxista, o passageiro no banco de trás, ele saiu, de repente, tomou uma fechada de um cara. Ele pacientemente travou, deu passagem, agradeceu, continuou no trânsito, daqui à frente o mesmo cara fechou ele de novo. Segunda vez, a pessoa no banco de trás, irritada, dizendo assim, mas não é possível esse cara, como é que pode andar desse jeito no trânsito? Ele recuou, parou, deu passagem mais uma vez, terceira. Na quarta vez que o cara fechou, ele ficou quieto, o sujeito ainda baixou o vidro e falou assim, xingou um monte de palavrões, não sabe dirigir, fica em casa, falou um monte de besteira para ele. Ele deixou o cara falar aquele todo monte de besteira e falou assim, olha, vai com Deus, se acalma, que você tem um bom dia, fica com Deus. Baixou o vidro. A pessoa no banco de trás falou assim, não dá para entender, como é que pode isso? O cara está aprontando com você já faz 10 minutos. Aí ele disse assim, sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Eu, quando vejo coisas assim acontecendo, eu me lembro do caminhão do lixo. O caminhão do lixo, ele vai recolhendo o lixo pelas ruas, vai pegando todo o lixo. Chega uma hora que ele está lotado, e ele tem que despejar em algum lugar. Essas pessoas assim, elas são como o caminhão do lixo, elas estão lotadas de lixo. Aí elas têm que despejar em algum lugar. Ele olha para nós, no caso ele me escolheu, ele quer despejar o lixo dele em mim. Eu não tenho nada a ver
com o problema dele e nem vou me envolver. Eu não vou catar o lixo dele, não vou recolher o lixo dele para jogar em cima de outra pessoa, a minha esposa, meu filho, meu funcionário, meu colega de trabalho. Eu não vou catar o lixo e levar para jogar em cima de outro. Dribla, passa por fora, deixa o lixo dele dar a volta. Não carrega o lixo dos outros. Desde que eu vi essa história e acontece alguma coisa estranha, alguém que aborrece, que fala uma besteira no trânsito, no fórum, eu me lembro do caminhão do lixo. Tomei uma decisão na minha vida, eu não vou catar lixo dos outros. Cada um que joga o seu lixo onde quiser. Eu não vou recolher para levar para casa, nem levar para a minha vida. Deixa. Lixo é lixo. Não se meta com lixo. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira nós vamos continuar, como foi dito aqui, embora vá haver a semana de oração toda e vocês estão convidados, o pastor Ronaldo Arco é imperdível, eu garanto, assina embaixo. Não deixe de assistir a semana dele, mas na próxima quarta nós estaremos aqui fazendo a classe bíblica, ela não será interrompida pela semana de oração. Significa que nós estamos no finzinho da série. Se eu fosse você, eu não perderia os últimos temas. Vou pedir para o nosso amigo Euler orar por nós aqui.